Meus amados irmãos e irmãs, eu sou o Padre Fernando Pacheco, da Paróquia de São João Batista, em Macuco. Hoje a nossa catequese virtual traz o terceiro capítulo da Carta aos Romanos. Carta esta, sabemos, escrita pelo apóstolo São Paulo. Ele escreve esta carta enquanto está na sua terceira viagem missionária. Ele se encontra na Grécia, em Corinto, e ele se dirige à comunidade de Roma, uma comunidade que ele pretende visitar. Uma comunidade que não foi ele que fundou, uma comunidade que se encontra na capital do império e, por isso, uma comunidade estratégica para o seu apostolado, para a sua missão, para a difusão do cristianismo, uma comunidade composta por fiéis oriundos do judaísmo e também do paganismo. A carta de São Paulo aos Romanos vai numa crescente. São Paulo ele vai de forma muito pedagógica, ponto por ponto, apresentando a sua tese. O tema central é o tema da justificação pela fé. O homem não é salvo pela observância rigorosa externa da lei, nem tampouco pela circuncisão, mas pela fé em Jesus Cristo. Esta adesão pessoal. Então, o tema da graça e da gratuidade, o tema da justificação pela fé, do universalismo da salvação, são temas centrais desta carta de São Paulo aos Romanos. De fundo, nesse terceiro capítulo, nós temos a revelação de um projeto, de um desígnio benevolente de Deus. Deus que escolhe um povo e se revela a este povo para que através desse povo ele possa chegar a todos os povos, a que chamamos de universalismo da salvação. Então, a partir de Abraão, Deus começa a constituir um povo bem disposto para servi-lo, a partir da fé de Abraão. Então, passando todas as gerações, Abraão, Isaac, Jacó, que Deus muda o nome para Israel, os filhos de Israel, as 12 tribos de Israel, um povo eleito, escolhido, que de alguma maneira frustrou os planos de Deus a seu respeito. Porque a missão do povo de Israel era, a partir da revelação de Deus, a partir de todo o conhecimento, de tudo aquilo que Deus havia revelado, eles pudessem chegar e transmitir a outros povos. Só que o povo de Israel se ufanou, se orgulhou, e São Paulo começa esse terceiro capítulo justamente trazendo essa questão. Qual é o orgulho dos judeus? Eles que não cumpriram bem a missão confiada por Deus, eles que muitas vezes ao longo dos séculos romperam a aliança com Deus. Deus enviou profetas para poder trazer o povo ao cumprimento da lei, à observância dos mandamentos, mas o povo foi infiel. Então, Deus encerrou todos no pecado, judeus e pagãos, para poder salvar a todos. São Paulo vai dizer que todos pecaram e carecem, estão destituídos da glória de Deus. Então São Paulo inicia esse terceiro capítulo falando da incapacidade do homem de se libertar da escravidão do pecado, seja o pagão a partir do recurso da inteligência, do conhecimento, seja o judeu a partir do legalismo, da observância rigorosa externa da lei. São Paulo vai dizer que ninguém é justificado por observar a lei de Moisés, mas por crer em Jesus Cristo. São Paulo ele fala de uma circuncisão diferente, da circuncisão do coração. No Antigo Testamento, a circuncisão era uma marca, um sinal de identidade, de uma consagração. O judeu que era circuncidado, ele estava obrigado a cumprir os mandamentos da lei de Deus. A circuncisão era uma marca da aliança reservada por Deus a Abraão e a sua descendência. E a partir daquele momento se fazia aliança com Deus e o judeu era obrigado a cumprir a lei. Só que com o passar do tempo, esta prática da lei se tornou algo mais exterior do que interior. Por isso São Paulo fala da verdadeira circuncisão, que é a circuncisão do coração. E o homem, ele não se justifica ou é justificado a partir do cumprimento rigoroso da lei, mas é Deus que o justifica. Por isso, ninguém pode se orgulhar, nem pagão, nem judeu, porque é Deus que justifica a todos. Se todos estão privados da glória de Deus, o universalismo do pecado, todos estão destituídos da glória de Deus, é Deus quem o justifica. É Deus que, por um agir da sua benevolência, da sua bondade, da sua graça, que concede o dom da fé, essa capacidade de poder corresponder a partir de uma adesão pessoal a Jesus Cristo. Claro que não é a fé puramente simples, mas a fé, como diz São Paulo, a fé que opera na caridade.
E esse é o sentido profundo da adesão da pessoa a Jesus Cristo, a fé que opera na caridade. E São Paulo ele vai falar da lei da fé, desse dom gratuito, o homem que é gratuitamente justificado por Deus. E por isso ele não tem motivo de gloriar-se, mas sim é Deus quem o justifica, a partir do dom da fé, dessa graça que é conferida e concedida a cada um, tanto a judeus como a pagãos. Deus ele vai salvar mediante a fé os circuncisos, bem como também os incircuncisos, tudo mediante a fé. E aí a liberdade do homem que corresponde, que colabora com a graça, para que assim a salvação aconteça. E assim, meus amados, vemos que a salvação depende da graça de Deus, da bondade de Deus e da correspondência de cada homem. Resumindo então, não é o homem que se justifica a si mesmo, mas é Deus quem o justifica. Não é o cumprimento rigoroso, a observância da lei que o torna justo, mas é Deus que o justifica mediante a graça ofertada pela redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, que é ofertada gratuitamente a cada homem. Cabe ao homem aderir a Jesus Cristo e corresponder à graça. Então, nesse sentido, a fé anula a lei? Pelo contrário, a fé dá pleno sentido à lei, leva à perfeição. Jesus não veio para abolir a lei, mas para levá-la a pleno cumprimento. Portanto, nós somos salvos não por mérito, mas por graça. E a graça supõe a natureza, uma resposta livre, ativa de cada homem. A salvação, ela acontece de forma objetiva. Deus, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, já salvou a humanidade, mas precisa ser realizada de forma também subjetiva, a partir da adesão pessoal e livre de cada homem, de cada mulher que corresponde a esta graça. Portanto, fazer tudo como se tudo dependesse de nós e esperar tudo como se tudo dependesse de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.